E aí, ser humano incrível, quantos demônios existem para paralisar a tua vida? A Bíblia não diz o número exato, mas revela que existem muitos demônios. Lucas 8,30 diz que Jesus perguntou: qual é seu nome? A um espírito maligno. Ele disse: Legião, respondeu ele, porque muitos eram os demônios que haviam entrado naquele rapaz. Legião indica milhares, mostrando que o reino das trevas ele é extremamente organizado, mas submisso à autoridade de Deus. Você vai aprender agora tipos de demônio e a sua atuação para você nunca mais questionar. A Bíblia revela que existe espírito atuando em cada área específica. O primeiro espírito é o espírito da enfermidade. Lucas 13:1 vai dizer o quê? Uma mulher que havia 18 anos estava possessa de um espírito que a mantinha doente. E como ele atuou nessa mulher? Ele atua trazendo o quê? Opressões físicas e desgaste contínuo. Mas ela foi curada porque ela tinha fé. O segundo espírito é o espírito do medo, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o quê? Espírito de covardia, mas deu espírito de ousadia. Como ele atua? Paralisa o quê? As suas decisões, trava os seus sonhos e impede você de avançar. O terceiro espírito é o espírito do engano, 1 Timóteo 4:1. Alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores. O que é o espírito enganador? São os falsos profetas, que distorce a verdade e afasta você da palavra de Deus. O quarto espírito que tem tomado a vida de muitos, o espírito de opressão, Atos 10:38. Jesus andou fazendo bem, curando a todos e o que? Os oprimidos pelo diabo. Qual é a atuação? Peso espiritual constante, desânimo, sensação de estar amarrado e aprisionado. O quinto espírito que tem tomado a vida das pessoas é o espírito de adivinhação e manipulação. Atos 16:16. Uma jovem que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ou seja, ela liga pessoas ao oculto e à dependência espiritual errada. Cuidado com os falsos profetas, pessoas que revelam, mas sem base bíblica. O que mais paralisa a vida das pessoas e como o inimigo usa para paralisar. Mais do que nomes, o inimigo trabalha com estratégias modernas. A primeira estratégia é o quê? Distração constante, ou seja, Mateus 13:22. As preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam. Ou seja, excesso de rede social, entretenimento sem limite, mente ocupada, espírito vazio, querendo ficar rico depressa. Cuidado. O segundo é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, pessoas estão trocando a Deus por status, aparência, poder e querer mostrar aquilo que ela não é. Deus não trabalha com conquistas materiais. Deus trabalha com essência, com verdade, de dentro para fora. O terceiro pecado é o pecado que é normalizado. Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ou seja, o que antes era pecado, hoje virou normal. Pecadinho para as pessoas, hoje normalizou. O pecado, o salário do pecado é a morte. Para de pecar, confessa hoje. O quarto, mente cauterizada. 1 Timóteo 4:2. A consciência fica o quê? Cauterizada. A pessoa já não sente mais a presença de Deus e não consegue ter uma vida de oração. E o quinto, extremamente perigoso, frieza espiritual. Mateus 24:12. O amor de muitos se esfriará. Ou seja, falta de oração, jejum, falta de busca, vida espiritual completamente morna. É isso que o inimigo usa. Então a verdade é que liberta. O mais importante não é você saber nomes de espíritos malignos, é entender a autoridade que você tem hoje. Lucas 10:19. Eu dei a vocês autoridade para vencer todo o poder do inimigo. Jesus falando. Tiago 4:7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fuja da aparência do mal, fuja dos pratos, fuja daquilo que a tua carne grita. Amém? Vamos fazer uma oração agora de alinhamento e de libertação. Senhor meu Deus, eu renuncio toda influência maligna que tenta paralisar a minha vida. Repreendo todo espírito de medo, de engano, opressão e distração. Declaro que minha mente pertence a ti. Meu coração está alinhado com a tua vontade e minha vida não será mais travada. Que todo bloqueio espiritual seja quebrado agora e que eu viva o propósito, disciplina e presença. Em nome de Jesus, amém. É muito interessante que existem pessoas que estão amarradas à religiosidade. Deus, ele não quer que você idolatre placa de igreja, denominação. Ele quer que você seja o quê? Um adorador, espírito e verdade, que você leia a Bíblia, que você aplique a Bíblia, porque a maior libertação não é expulsar demônio, não é manifestar demônio, é a pessoa não deixar o pecado
entrar no coração dela. É ela fugir da aparência do mal, é ela lutar contra aquilo que ela não consegue vencer. Então, é você orar e falar, Senhor, me ajuda nessa fraqueza, vício, pornografia, mentira. Peça a Deus discernimento que Ele vai te ajudar nessa caminhada. Não é fácil, só que a Bíblia diz que a maior libertação é a palavra. Por que as pessoas são enganadas? Oséias 4,6 diz o quê? Que o povo padece de conhecimento. Se você não lê a Bíblia, se você não tem vida no altar, se você não tem uma vida consagrada, você vai ser enganado. Hoje as igrejas, a maioria das igrejas que estão cheias, são igrejas de o quê? De manipuladores, de falso profeta, de adivinhadores. Por quê? A revelação, se ela não tem base bíblica, não é de Deus, é adivinhação. Porque a maior revelação é a palavra de Deus, a palavra revelada, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que direciona. Não é o que o profeta diz, mas é o que a Bíblia diz. Fuja de revelações do homem. Revelação do homem te aprisiona. Libertação de Deus, ela o quê? Ela te desbloqueia na tua vida. Ou seja, a revelação do homem te prende, a revelação de Deus te liberta de todo mal que te aprisiona. Não tem como você querer viver uma vida nova amarrado ao velho. Não tem como Deus fazer coisas grandes se você ainda continua com a mentira. Não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Você mentir é um pecado, você adulterar é um pecado. Só que são consequências diferentes. Cada pecado tem uma consequência no mundo espiritual. Então, cuidado. A mentirinha que você hoje está contando, ela pode te aprisionar. Porque quanto mais você peca o mesmo pecado, você vai amarrando você junto a esse pecado. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir abandonar. Sabe por quê? Porque você se tornou escravo desse pecado. Quanto mais você alimentar o pecado, mais o pecado domina a tua vida. Então, não negocie. Viva uma vida com Deus, em paz. Feche os olhos que eu vou orar pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Pai, o Senhor direcionou para cada um aqui se libertar, fugir da aparência do mal, das distrações, da frieza, da normalização do pecado, das distrações, Pai. De tudo aquilo que abandona você da palavra do Senhor, que o Senhor venha quebrar distrações, que o Senhor venha quebrar todo tipo de atalho em nome de Jesus, Pai. Que cada um que está ouvindo essa palavra venha ser liberto, venha crescer espírito e verdade, que nem o mal venha atingir a tua vida e que você entenda que a palavra que Deus tem para você é palavra de crescimento, palavra de libertação, palavra de exortação e de confronto. Porque o que liberta é o confronto, o que liberta é a exortação e o que liberta é você decidir abandonar o pecado. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse conteúdo com quem você está no teu coração, vem na tua mente, porque Deus é bom, o diabo não presta. Amém?